Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 27 de outubro de 2022, são 8 horas da manhã. Na Veja, as Forças Armadas já decidiram o que vão fazer sobre as eleições. Instadas por Bolsonaro a dar golpe, já se posicionaram. Reunião de emergência foi convocada por Bolsonaro após a acusação de um suposto boicote nas inserções de rádio, em especial no Nordeste. A despeito da reunião de emergência convocada nesta quarta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro com o gabinete de crise, as Forças Armadas já definiram sobre como vão agir em relação ao pleito no próximo domingo. Mesmo com a insistência do presidente em querer que o TSE investigue a distribuição de inserções em rádios pelo país e siga questionando a legitimidade das urnas eletrônicas, o consenso até esta quarta nas Forças Armadas é o mesmo. Serão respeitados os resultados das urnas. E, na verdade, o Bolsonaro ele dá a demonstração de que já desistiu de vencer a eleição com essa história das inserções. Evidentemente, tudo ficou claro, já foi desmascarada a farsa e ele ainda insiste porque as pesquisas apontam que ele vai perder por uma diferença, inclusive que está aumentando na reta final. Ele vai usar o caso da falta de inserções na programação das rádios no Nordeste como desculpa para a derrota, mas na verdade o que ele queria mesmo é que essa farsa estimulasse as Forças Armadas a darem golpe. A reportagem da revista Veja garante que as Forças Armadas recusaram o pedido de golpe de Bolsonaro. Agora vai da fé de cada um. E Bolsonaro convocou os comandantes das Forças Armadas. A reunião ocorre há praticamente 3 dias do segundo turno das eleições. Há praticamente 3 dias da eleição, Bolsonaro convocou uma reunião com os comandantes das Forças Armadas no Palácio da Alvorada. O general Freire Gomes, do Exército, o almirante Almir Garnier Santos, da Marinha, e o tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior, da Aeronáutica, foram chamados. A conversa de última hora ocorreu no momento de forte insatisfação do Planalto com as promoções na caserna, já que a lista elaborada pelos militares preteriu bolsonaristas fardados que se renderam aos ventos políticos do atual governo, e até nas Forças Armadas o clima está ruim para Bolsonaro. E ele vai para a guerra contra o TSE com um olho no golpe e outro nas urnas, diz o Globo. Eleição de 2022 inaugura a versão do ditado de onde só se espera golpismo, não sai nada além de golpismo mesmo. Não era o Barão de Tararé quem dizia que de onde não se espera nada, daí é que nada sai mesmo? Pois a eleição de 2022 está inaugurando outra versão do ditado. De onde só se espera golpismo, não sai nada além de golpismo. E advogado bolsonarista, acredite se quiser, pede que a justiça proíba a polícia de atuar contra o golpe. O processo foi apresentado à Justiça Federal de Brasília e o Ministério Público até já se manifestou contra, é claro. Um advogado bolsonarista apresentou à Justiça Federal de Brasília um pedido esdrúxulo. Ele quer uma ordem proibindo as forças de segurança federais de impedirem um eventual golpe de Estado no próximo domingo, dia do segundo turno das eleições. O pedido foi feito por meio de um habeas corpus que, apesar do teor estapafúrdio, ganhou andamento normal na Justiça, a ponto de até o Ministério Público Federal ter sido intimado para se manifestar. A petição foi assinada por Wilson Coressawa, ex-juiz, promotor aposentado e candidato derrotado a deputado nas eleições deste ano, beira o surrealismo.
Os argumentos são típicos de apoiadores mais radicais do presidente Jair Bolsonaro. Sem provas, o advogado aponta fraude no primeiro turno das eleições, diz que os números saídos das urnas no primeiro turno não refletem a realidade, ele sustenta que o presidente tem apoio de 70% do eleitorado e ataca o sistema eletrônico de votação. Também afirma que os apoiadores de Bolsonaro irão parar o país para exigir intervenção militar e punição para ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Na sequência, pede que o juiz conceda o habeas corpus, impedindo a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal de agirem contra os manifestantes. O povo brasileiro tem direito de parar todo o país e determinar que o presidente da República, com base no artigo 142 da Constituição Federal, convoque as Forças Armadas, se necessário, ou requisite a Polícia Federal para determinar que todos os integrantes do TSE e do STF sejam afastados cautelarmente para que tudo seja esclarecido e ou prendê-los em flagrante ou preventivamente, escreveu o advogado. Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, por óbvio, rechaçou o pedido e realçou que as ameaças apontadas nele configuram crime e afronta a Constituição no mínimo. Ou seja, o sujeito cometeu um crime de tentar melar as instituições brasileiras e, por escrito, a Justiça. A sugerir que o habeas corpus seja sumariamente rejeitado, o procurador Frederico Paiva anotou ainda que a peça traz narrativas conspiratórias desacompanhadas de qualquer elemento probatório. O presente habeas corpus se volta para o trancamento do exercício das funções legais e constitucionais dos agentes públicos, no caso da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, em favor da defesa de atos antidemocráticos. É dizer, os pacientes cogitam agir de maneira criminosa e inconstitucional, almejando ainda a inércia do poder público, afirmou o procurador. O habeas corpus foi distribuído para a 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília. Até quarta-feira estava pendente de julgamento. O autor da petição é conhecido por apresentar à Justiça ações absurdas. Na pandemia, ele pediu a prisão do apresentador William Bonner da TV Globo por incentivar a vacinação de crianças e adolescentes contra a Covid. Em 2020, protocolou no STM um pedido de prisão de 40 autoridades, inclusive todos os ministros do STF e 25 governadores. Neste ano, Coriçalva saiu candidato a deputado federal em Minas Gerais pelo PTB do notório Roberto Jefferson. Teve 354 votos. E Tarcísio se recolhe para evitar derrapada e manter o favoritismo. O fato, minha amiga, meu amigo, é que ele vai ficar quietinho, porque veio a público que ele montou uma farsa dizendo que na favela de Paraisópolis ele foi alvo de tiros do PCC, quando agora o cinegrafista da Jovem Pan confessou que Tarcísio montou essa farsa. E isso vai repercutir muito fortemente na Justiça Eleitoral e a chapa de Tarcísio, inclusive, pode ser caçada por isso. Bolsonaro diz que falta de inserções nas rádios pode interferir nos votos. O presidente critica a decisão de Moraes de negar a investigação contra as rádios e diz que apelará ao STF. Ele reclama de desequilíbrio na disputa. Ele que usou o orçamento da República para fazer campanha eleitoral. Em entrevista coletiva convocada de última hora, ontem à noite, no Palácio da Alvorada, Bolsonaro afirmou que vai até as últimas consequências contra a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, de não investigar irregularidades nas propagandas eleitorais inseridas nas rádios. É tentativa de golpe ou, na melhor das hipóteses, desculpa para a derrota que se avizinha. E pesquisas eleitorais no segundo turno têm histórico de menor diferença com o resultado das urnas. Ou seja, as pesquisas eleitorais no segundo turno, elas têm um histórico de diferença menor com o resultado das urnas, elas acertam mais, muitas vezes quase em cima, porque há os fatores, a multiplicidade de candidatos, voto útil, uma série de fatores presentes no primeiro turno
não existem no segundo turno, impedindo surpresas como aqui houve no dia 2 de outubro último. E cinegrafista relata pressão de equipe de Tarcísio e diz que filmou pessoas à paisana atirando. Desmascarada a farsa de Tarcísio na comunidade de Paraisópolis, uma favela que existe em São Paulo e onde o candidato ao governo do estado, Tarcísio de Freitas, candidato de Bolsonaro, num evento no local, quando surgiram barulhos de tiro, se agachou no chão, encenaram todo um esquema e levaram para propaganda eleitoral de Bolsonaro. E agora o cinegrafista da Jovem Pan relata que foi uma farsa. O repórter cinematográfico afirma que a emissora pediu que ele gravasse o vídeo para o candidato, o que inclusive complica a Jovem Pan. Com 30 anos de profissão, o repórter cinematográfico Marcos Andrade, 49, se viu envolto em uma crise após o integrante da campanha de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, mandar que ele apagasse imagens de um tiroteio em Paraisópolis. O caso aconteceu no dia 17, momentos depois de os tiros interromperem uma agenda do candidato ao governo de São Paulo. Profissional a serviço da Jovem Pan, com experiência em coberturas difíceis em áreas de conflito, Andrade foi o único a flagrar os momentos mais tensos do episódio, o que inclui pessoas à paisana atirando após rajadas supostamente disparadas por criminosos. Ao chegar na base da campanha do candidato, relata ter sido abordado com a ordem para apagar imagens que flagrariam membros da equipe. Desconfiado, gravou a conversa. O assunto ganhou repercussão e virou munição para o adversário de Tarcísio, Fernando Haddad. A polícia pedirá as imagens para investigação e o grupo Prerrogativas, formado por juristas e advogados que apoia a campanha do PT nestas eleições, apresentou nesta quarta uma notícia-crime ao Ministério Público de São Paulo pedindo apuração. Após o caso ser revelado pelo jornal Folha de São Paulo, Andrade diz que seu desligamento foi pedido pela equipe de Tarcísio e que a emissora teria sugerido que ele gravasse um vídeo para o candidato. Na terça, Tarcísio disse que o momento de tensão pode ter levado o integrante da equipe a pedir ao cinegrafista para apagar as imagens para preservar a identidade de pessoas que fazem parte da segurança. A campanha de Tarcísio negou qualquer pressão para que o cinegrafista fosse demitido. No dia do ocorrido, inclusive, ele fez um vídeo emocionado dentro da van, agradecendo o Tarcísio por tê-lo tirado do local dos tiroteios. No dia seguinte, na chegada a uma sabatina da Jovem Pan, o próprio cinegrafista fez questão de receber e agradecer Tarcísio mais uma vez, além de tirar fotos e dizer que toda a família estava muito agradecida pelo que havia sido feito por ele, diz a equipe do candidato em nota. A Jovem Pan, por meio de nota, afirmou que exibiu todas as imagens feitas durante o tiroteio. O profissional agora diz que pretende se desligar da empresa e que teme consequências do episódio para a sua família. A campanha de Lula prevê uma enxurrada de factoides na reta final da eleição e inicia contra-ataque. Denúncia de Bolsonaro sobre rádios é vista como tentativa de pavimentar o caminho para questionar o resultado das urnas. E denúncias de assédio eleitoral já resultam em punição. Frigoríficos terão de pagar multa de até R$ 1 milhão por dia após obrigarem funcionários a usar slogan e número do presidente, usarem camisas amarelas. Olhe só essa cena. Esses funcionários foram funcionários desse frigorífico foram obrigados a usar camisa amarela com o nome e o número do Bolsonaro. Se existe crime eleitoral, esse é um dos maiores que já se viu nessa campanha. Há poucos dias do segundo turno já foram registradas 1.633 denúncias de assédio eleitoral do Ministério Público. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.